Hello. Hello! Hello! Hello. Você está com os críticos. Está mesmo? Eu não paro de rir ainda. Eu tô com a imagem dos dois bodes ainda na cabeça. Bom, Olha, ô galera, amigos dos críticos, o Gus e eu hoje estamos aqui especialmente reunidos para falar de Thor, Amor e Trovão. A gente acabou de assistir, né, Gus? Praticamente sim. acabou de assistir. O filme é um pouquinho longo, digamos assim, mas é muito divertido. E eu tô rindo em especial por causa de dois personagens, mas a gente já fala desses personagens, né? PG, Ah, seja bem-vindo. Eu queria que você começasse falando a sua ponderação sobre os quadrinhos de uma maneira bem resumida, né? Já que você aham. acompanha os quadrinhos do Thor, me fala, dá uma pincelada sobre as histórias dos quadrinhos Bom, para o cinema. o Thor sofreu quer dizer, acho que é um dos personagens de quadrinhos que mais se modificou ao longo desses 50 anos, né? Que ele surge lá nos anos 60, né? Na Marvel. Teve aqueles desenhos, né? Os Marvel Super-Heróis, que a gente costumava brincar que é desenho desanimado, né? Exatamente. E nos quadrinhos, eles realmente sofreram um monte de coisa. Teve revolução em Asgard, ele brigou com o Odin, perdeu os poderes, voltou. Eu sei que uma das últimas fases era com a Jane Foster. Né? A Jane Foster era a secretária dele no consultório do Dr. Blake, que era o alter ego dele, né? E Donald Blake. apaixonada. Hã? Donald Blake. Donald Blake, Donald exatamente. Blake. Mas esse é uma personagem muito importante que acabou nos quadrinhos ela se transformando no Thor, porque ela teve câncer, né? Câncer muito crítico, terminal, mas cada vez que ela usava o martelo, ela se transformava numa versão feminina do Thor, né? E aí combatia lá seus vilões, etc, etc. É bom lembrar que o Thor, o martelo, é que comanda as ações de quem o conduz. Isso significa que pode ser qualquer pessoa de bom coração, como a gente até viu nos filmes dos Vingadores, né? Ela Exatamente. assume o papel e vai partir de várias coisas. O que eu não sei, tá, Roger, é o seguinte: se o destino que deram para ela no filme é o mesmo que acontece nos quadrinhos, tá? De Sim. qualquer maneira, é um personagem muito legal, né? A Jane Foster, fantasticamente interpretada pela Natalie Portman. Natalie Portman. Natália é íntima, né? Na época que Que eu você conheci já ela está na ali, Rússia. está com ela. Pô, Mas é muito legal. O personagem é muito bom nos quadrinhos também. é uma coisa que tem acontecido, né, no universo Marvel de maneira geral, né? Os personagens femininos têm ganhado força. Uhum. Vimos o Viúva Negra, né, por exemplo, mas o Capitão Marvel, Miss Marvel, a gente tem vários exemplos. Isso eu acho muito bacana, porque você estava acostumada, né, acostumada com o personagem feminino ali, né, tipo esperando ser salva, fragilizada, sempre na mão do vilão, e agora a gente vê que ela executa bem o papel de poderosa Thor, né? E faz Uhum. questão, inclusive, de ser chamada. Ela não é muito boa no grito de guerra, mas ela vai trabalhar isso aí, não é? Parece. Conta aí, como é que é o filme? O que conta o filme? Então, de novo, a gente estava conversando sobre isso. O Taika Waititi, que voltou à direção e ao roteiro desse quarto filme do Thor, ele imprime um ritmo sempre com bastante humor. Tem bastante ação, mas tem bastante humor. Chega assim, eu não sei, tem algum momento sério, né? Você fica um pouco mais sério, mas acho que predominantemente você fica bem humorado assistindo, não, Gus? Concorda comigo? Não, sim, eu acho assim, o filme ele tem uma linha condutora muito legal, porque mostra o Thor, que acaba, digamos assim, desistindo, não, saindo da parceria que ele tem com os Guardiões da Galáxia, né? Porque, na realidade, ele é um mala sem alça, né? Definitivamente, ele como esse Thor... Essa é a formalidade que a gente vai, de certa maneira, é a formalidade que a gente tinha nos quadrinhos, Sim, quando ele falava em segunda pessoa do singular e do plural, né? isso Tu é. que viste, que não sei o que, era um porre. Eu não gostava do Thor por causa dessa linguagem. Essa formalidade veio um pouquinho para essa relação dele com os Guardiões. E, obviamente, estamos dando spoiler.
Não. Não, porque essa linguagem ele mudou do. Aliás, mudou do segundo para o terceiro filme. Quando o Taika Waititi assume a direção e roteiro, acabou com a formalidade do Thor. Ele deixou de ser aquele personagem shakespeariano tradicional, né? Com tu acredita que não sei o quê, para ser um cara mais pé no chão. E, aliás, é por causa disso que os filmes ficaram. O personagem ficou mais interessante. Mesmo quando ele no filme dos Vingadores, né, nos dois últimos, você vê que ele sofre pacas por o que aconteceu no final da primeira parte, né? Exatamente. E assim, você vê, eu fiz de tudo e acabou não dando certo todo o sacrifício que eu fiz. E ele tá com aquele visual meio Grande Lebowski, né? Tipo, cabeludo, barrigudo. No segundo, ele realmente... Eu sempre gosto daquela frase que tem no segundo filme, dizendo, mas e ele? O que tem? Ele está vivo? Não, ele está concentrado. O filme se resume basicamente, a relação entre o Thor e a Jane, que ele ficou mal parado, né? A gente já sabe dessa história toda. Inclusive, a gente não sabia. A gente não sabia que tinha durado tanto a relação entre os dois, né? Exatamente. Eles fazem aí o flashback, reconstroem um pouquinho dessa relação. Então tem muito foco neles, né? É claro que o Thor está acompanhado pela Valkyria, que eu acho a Tessa Thompson, que eu acho personagem fantástico, incrível. Eu acho que poderia tranquilamente ter um filme próprio, uma minissérie, sei lá, cara. Né? Acho que deveriam dar um pouco mais de espaço. Tem o Korg, que é a voz do próprio Taika Waititi, está sempre, né? Também é um cara bem humorado, faz meio a narração, né? Em off. Eu sou obrigado a fazer isso. Essa porra... Desculpa. Os dois bodes são incríveis, cara. São incríveis. O Thor ganha depois de uma missão fracassada, né? Exatamente. E eles não dão balida. Nada. Eles gritam como se estivessem morrendo, como se estivessem esganiçados. É um horror. É horror, mas é hilário, é hilário. Aí, falando em hilário, nós temos ali Russell Crowe, outrora um gladiador esbelto, né? Agora um Zeus um pouquinho assim, né? Roliço acima do peso, também tem um papel muito importante na história. Não vamos contar tudo, né? Sabe que já sabíamos que o Russell Crowe estaria na trama, né? Mas é bom você saber o que ele vai fazer assistindo. E o antagonismo da história toda está aqui no personagem do Christian Bale, para variar, irreconhecível. Exatamente. Eu falei para o Gus a mesma coisa, eu demorei um pouquinho para reconhecê-lo. E ele passa por uma metamorfose. O personagem dele eu acho legal porque é o seguinte, ele é o único personagem sério que se leva a sério dentro da história. Ele é dentro dos quadrinhos, ele é o matador de deuses. Inclusive tem uma saga focando nisso aí. A espada que ele carrega é uma espada poderosa, que é a única que consegue liquidar deuses. Por quê? Que ele se revolta contra os deuses? Porque os deuses pecaram com ele. Né? Isso é interessante. Isso você vai caminhando... carniceiro dos deuses, Gus. Carniceiro dos deuses. Você vai caminhando junto com ele nessa saga, de um lado, vendo o Thor tentando resolver da maneira dele as coisas, junto com os amigos e tal, e esse cara planejando uma devastação celestial, literalmente falando, né? Sim. E assim, fazia tempo que eu não vi o Chris Bailey, cara. Depois de Batman, vi um outro filme e tal, mas esse personagem, para ele, caiu como uma luva, porque ele joga todo aquele ranço de personagens complexos, intenso, né? Ali, né? Ele é muito intenso, ele é um ator de interpretação intensa. Então, ele consegue até, ele faz um humorzinho dele, né? Lá em determinado momento, mas é o que você falou, ele é levado muito a sério. Eu adoraria poder perguntar ou para o Taika, para alguém da produção do Thor, por que tanto Guns N' Roses? Não que não funcione. Eu acho sensacional. Eu fiquei batendo o pezinho na sala de cinema. Claro, tem Ronnie James Dio também. É muito legal a trilha. O filme é agitado, assim. Não é aquela coisa sombria, por exemplo, do segundo filme, uma coisa um pouco mais dark, né? Não, os dois primeiros filmes são um outro tipo de Thor. É o Thor dos primórdios dos quadrinhos. A partir do Taika,
ele resolveu fazer aquilo que muita gente estava querendo fazer, né? Que os filmes da Marvel têm um pouco mais de humor e tal, e tem, né? Só que não pode extrapolar muito, porque se ficar muito engraçado, deixa de ser um filme de super-herói para ser uma paródia de filme de super-herói, né? Você tinha pontuado isso, né? Você tinha pontuado exatamente isso. Eu acho que se por um acaso, esse filme ele caminha muito na linha fina, né? De virar uma paródia em vez de ser um filme de ação com humor e tal, que é o que a gente está buscando hoje em dia em termos de filme. Porque, por exemplo, filme mal-humorado da Marvel tem Os Eternos. Cruz Credo, que filme mais sem graça do mundo, né? Não só é sem graça. Eu ainda não tive coragem. Tive coragem de rever na telinha. Eu também não. A gente assistiu juntos no Antelona, sim, né? Mas eu não tive coragem de rever. Isso é o problema, porque a gente sempre revê um filme que a gente gosta, ou mesmo quando a gente não gosta muito, mas que tem alguma coisa que vale a pena você relembrar por que você gosta ou não gosta. Agora, no caso do Eterno, não, é muito ruim. É uma história sem pé nem cabeça, né? É desesperançoso o filme. Você sabe que essa é a pegada, Roger. Todo filme de super-herói tem que ter no final alguma coisa que deixa assim, ufa, olha, ainda bem que aconteceu tal coisa, isso me deixa mais alegre. Porque, caso contrário, por que você está indo no cinema? Para ver desgraça? Desgraça você vê no telejornal do dia a dia, né? Exatamente. Acho que a grande sacada do Taika é exatamente isso. Ele sabe dosar essa questão do humor dentro da trama, não deixando e compondo com duas coisas importantes, que é assim, romance, tá? Ou seja, sim, amor, discussão sobre amor, e a questão de família. Né? Eu acho isso fundamental, porque você junta essas duas coisas e faz um filme alegre, divertido, e, ao mesmo tempo, com emoção pura. Né? Porque não existe uma coisa mais interessante do que você falar sobre amor e família dentro de um filme desses. Né? Eu gostei exatamente por isso. Né? Afinal de contas, a Disney ainda é uma empresa familiar. Você falou em final, não precisamos nem lembrar para você ficar sentadinho, né? Acabou o filme, fica sentadinho, acompanha ali, já tem muita gente falando. A gente não vai contar tudo, a gente vai falar uma palavra. Podemos falar uma palavra, Gans? Sim. Hércules. Hércules. E não é o Hércules do desenho animado. Hércules. E não é o Hércules do professor Aloprado. Hércules. Não é esse Hércules também, tá bom? Eu tinha esquecido desse, esse aí é bom. Esse é bom. Ó. Gente, e também não é o Steve Reeves como Hércules italiano, tá? Não, também com a tanga no peito, cobrindo o umbigo. Não. Bom, Thor, Amor e Trovão está entrando em cartaz, né? Hoje, dia 7. 7 de julho, 7/7, nos melhores cinemas, óbvio, procura uma tela grande, um som bom. A gente assistiu no Dolby Atmos, ali do Cine Marquise. É isso, né? Aqui em São Paulo, capital. Procura aí na sua cidade um cinema bacana que você vai curtir mais. PG, é isso. Eu vou encerrar a transmissão ao som de um balido. Tá certo. Gente, parecia o Hospital dos Descabeçados. Hein? Mas é isso. Confira, tá certo, PG? Beijo, tchau, gente. É isso aí.